Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da UD, o canal do YouTube que é dedicado ao estudo e à propagação da medicina tradicional chinesa, de fisioterapia, de filosofia yógica, filosofia oriental, filosofia taoísta. Eu sou o Thiago Antônio Zogby, sou fisioterapeuta, mestre e doutor em medicina tradicional chinesa e acupuntura, e hoje a gente vai estar apresentando um estudo de caso. Uma paciente chega ao consultório se queixando de queda de cabelo. O cabelo dela vem afinando, vem caindo há mais de 2 anos, né? Ela tem um histórico de TDAH e vem sendo tratada há mais de 3 anos com medicamento estimulante. Depois de ter feito uma inspeção geral nela, uma anamnese, a gente reparou que, além do cabelo fino, as unhas estavam fracas e quebradiças, a língua dela estava pálida e de tamanho reduzido, o pulso fino, ela se queixava de insônia ou sono de má qualidade, sono muito agitado, com a cabeça muito acelerada e uma falta de apetite. A conclusão que chegamos é que ela está sofrendo de uma deficiência de sangue hepático, juntamente com uma deficiência do aquecedor médio, uma deficiência de energia no sistema digestivo. Lembrando que esses conceitos que a gente usa nesses vídeos, eles são ligados à teoria da medicina tradicional chinesa, e se você quiser entender mais sobre eles, é importante acessar o curso que está disponibilizado em sua totalidade aqui no canal da UD, nas playlists do canal. Tem uma playlist denominada Curso Introdução à Medicina Tradicional Chinesa, e nela a gente introduz esses conceitos um por um, tá? Queda de cabelo ou alopécia pode ser causada por diversos fatores. Geralmente, quando ela ocorre de maneira generalizada, juntamente com o afinamento do cabelo, a gente pensa numa condição de deficiência. O cabelo está ficando fraco de uma maneira geral, porque está faltando algum tipo de nutrição. E a gente vai pensar geralmente em sangue ou em substância yin. Nesse caso, os sinais e sintomas que a gente apresentou no começo do vídeo, quando a gente junta eles todos, fica claro que a deficiência é do sangue hepático. Por quê? As unhas fracas, isso daí está presente na medicina moderna também, a gente sabe que uma fraqueza do sangue ou uma anemia causa as unhas a ficarem fracas. O pulso fino é muito literal esse diagnóstico, porque a gente pensa que tem uma veia. Quando a gente tem uma ausência de sangue ou menos sangue do que é considerado saudável, é intuitivo imaginar que o volume dos vasos vão ser reduzidos. Lembrando que é a sensação que nós temos quando apalpamos, né? Não é que os vasos estão menos calibrosos. A língua pálida é um outro indicador claro. A língua é um músculo que podemos enxergar diretamente. É um jeito de enxergar dentro do corpo, que nem as mucosas. Então, o sinal de deficiência de sangue vai se apresentar muito mais claramente nas mucosas e na língua. Como a língua está pálida, já indica essa deficiência. Muitas das deficiências de sangue e de substância yin do corpo também causam o corpo da língua a ficar mais retraído, a ficar menor. Uma outra coisa que aponta uma deficiência de sangue é o sono. O sangue é uma substância que acalma e aquieta. Ele é indispensável para ter um sono bom. Insônia pode ter várias causas diferentes, tá? Mas nesse caso, por causa dos outros sinais e sintomas, a gente vai considerar, pelo menos inicialmente, que é por causa dessa deficiência de sangue. O sangue forma uma dupla de yin e yang com o espírito, com a consciência da pessoa. O sangue acalma a mente da pessoa, né? Então, quando o sangue fica deficiente, existe o que a gente chama de como se fosse um descolamento da mente do corpo, e a pessoa tende a ficar voada, né? E um dos sintomas também vai ser a insônia. O problema é que vira um ciclo vicioso. Durante o sono, a gente produz muitas das substâncias do nosso corpo, de acordo com a medicina chinesa, tá? Então, pessoas que se deprivam de sono regularmente, mais cedo ou mais tarde vão sofrer de uma deficiência de sangue e deficiência de yin. Finalmente, a gente tem a falta de apetite, né? Então a gente está vendo que existe algum tipo de deficiência no sistema digestivo, no elemento terra. O problema aqui é que o elemento terra forte e vigoroso é importante para a produção de sangue. Lembrando que a gente ingere alimentos
O sistema digestivo tem a capacidade de quebrar esse alimento, transformar ele, separar os nutrientes do que não são nutrientes e alocar esses nutrientes para as diversas partes do corpo para serem utilizados para formar outras substâncias, né? Então, como o sistema digestivo dela está fraco, ela não está conseguindo gerar sangue novo e de qualidade. Então, tendo chego a esse diagnóstico, diagnóstico inicial de uma deficiência de sangue hepático juntamente com uma deficiência de energia vital ligado ao sistema digestivo, a gente vai tentar, por um lado, fortalecer o sistema digestivo e, por outro, estimular a produção de sangue de qualidade. Se a gente tentar só dar um fitoterápico, fórmulas de plantas medicinais para produzir sangue de qualidade, ela não vai ter energia digestivo, poder digestivo suficiente para transformar esse alimento em sangue. Então é importante fazer as duas abordagens ao mesmo tempo. Mesmo porque os alimentos, os fitoterápicos e os alimentos que produzem sangue, que produzem substância no corpo, eles são mais pesados, eles são mais difíceis de digerir. Então a gente vai sobrecarregar um sistema digestivo que não tem poder o suficiente para dar conta e digerir esses alimentos. Então a gente vai usar fórmulas fitoterápicas como a decocção de 4 substâncias e o tônico do fígado. A primeira dessas, a decocção de 4 substâncias, é considerada um pouco mais leve, então a gente começaria com essa, e quando o sistema digestivo dela estiver mais forte e o sangue um pouco mais nutrido, a gente pode prosseguir e alterar para uma fórmula um pouco mais pesada, um pouco mais nutritiva. Para fortalecer o sistema digestivo, a gente pode usar um fitoterápico como a decocção dos 4 cavalheiros. Então é uma decocção tônica que vai ajudar a bombear um pouco de energia no sistema digestivo. A gente pode usar moxa-bustão e acupuntura também para o sistema digestivo. Então a gente pode fazer moxa-bustão, por exemplo, no ponto estômago 36. Esse ponto vai aumentar a energia vital do corpo. Aí é importante ela se alimentar bem para utilizar essa energia vital para extrair mais energia vital do alimento, né? Para reiniciar e dar esse impulso inicial no sistema digestivo. Agora vamos falar um pouco de TDAH. Na medicina chinesa, a gente pega uma patologia, né, um diagnóstico da medicina moderna, e a gente vê que existem diversos outros diagnósticos de acordo com a medicina chinesa. Então a gente vai pegar TDAH e, se a gente analisar essa pessoa, usar, né, os padrões da medicina chinesa para analisar essa pessoa, a gente vai chegar em diagnósticos diferentes de acordo com cada indivíduo. Então, nesse caso, tudo indica que o TDAH dela é associado a um padrão de deficiência de sangue hepático. Então, como a gente já falou mais cedo no vídeo, o sangue, ele acalma a mente, né? Ele acompanha a mente, a circulação tem uma associação com a mente, o que a gente chama de espírito, e ele tem uma função de acalmar, de enraizar, de aquietar a mente. Então, quando está deficiente, muitas vezes causa insônia, por exemplo, né? E quando ele está deficiente, existe como se fosse, né, o yin e yang tem que estar em harmonia, juntos, trabalhando juntos. Quando tem uma deficiência, começa a rolar uma discrepância entre a mente e o corpo, né? Então pode ocorrer como se fosse uma separação, né? Então a pessoa não fica mais presente. Isso daí pode causar sintomas de TDAH. TDAH pode ser causado por mucosidade interna, por exemplo. Pode ser causada por deficiência de yin, pode ser causado por yang exuberante ou fogo interno, e cada um vai apresentar de um jeito e cada um nós vamos tratar e abordar de uma maneira. O problema de utilizar o medicamento que ela está utilizando, que é da classe das anfetaminas, é que a anfetamina é uma substância muito yang, ela ativa, né? Então, como o padrão dela é uma deficiência de sangue, então se a gente pegar aquele gráfico que a gente introduziu no curso de medicina chinesa, na aula de introdução ao conceito de Yin e Yang, a gente vai pegar o gráfico que tem uma deficiência de substância Yin, porque sangue é uma substância Yin. Então a gente já está tendo um pouco mais de Yang nesse equilíbrio interno. Se a gente colocar uma droga que estimula muito, vai aumentar essa diferença mais ainda. Qual que é uma das leis do Yin e Yang que a gente viu na aula de Yin e Yang? Yin destrói Yang e Yang destrói Yin, né? Então quando tem uma discrepância muito grande, a tendência essa exuberância do Yang queimar mais ainda o Yin, que nem o fogo seca a água, por exemplo, né? Então a tendência é consumir mais sangue ainda. Não só isso, a anfetamina causa uma piora no sono e reduz o apetite. E a gente precisa de um sistema digestivo forte, uma boa alimentação para gerar novo sangue. Então a medicina tradicional chinesa, nesse caso, pode ser utilizada de maneira complementar. A gente pode estabelecer uma relação com o médico dessa paciente, tentar desenvolver um plano de tratamento que mitigue os efeitos colaterais desse medicamento,
a falta de apetite, a piora no sono, para ela conseguir produzir esse sangue de qualidade. A gente pode ver também com o médico se existem outros medicamentos que são utilizados nessa condição que não sejam da classe dos estimulantes. Possivelmente, uma pessoa com TDAH, por exemplo, que tem um diagnóstico de mucosidade interna, pode ter uma relação melhor com os estimulantes, um resultado melhor, por exemplo. Então é sempre importante conversar e manter o contato com profissionais de outras áreas da saúde para desenvolver uma estratégia que veja o ser humano de maneira integral. Então essa foi a apresentação de um estudo de caso associado à queda de cabelo, alopécia. Eu sei que os conceitos são meio alienígenas, difíceis de compreender, porque são conceitos de origem no Extremo Oriente, de um jeito muito diferente de entender a realidade. Se você gostou desse vídeo e tem uma curiosidade sobre a medicina tradicional chinesa, você pode acessar o curso que está disponibilizado gratuitamente em sua totalidade numa playlist do canal da Alde, tá? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que se interessaria pelo assunto. Muito obrigado pela sua atenção, por chegar até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.